Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome glorioso. Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome glorioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos, aqui nos reunimos à volta desta mesa da Eucaristia para alimentarmos a nossa fé. Sem escuta da palavra, sem oração, sem o alimento da Eucaristia, a nossa fé esmorece e o nosso testemunho também. Então vamos pedir ao Senhor, sob o olhar de Maria, que nos fortaleça neste banquete e que sejamos daqui mais determinados para o amar e servir nos nossos irmãos. Para celebrarmos santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Daniel disse ao rei Nabucodonosor: Tu, ó rei, tiveste esta visão. Apareceu uma grande estátua, uma estátua gigantesca e de extraordinário esplendor. Erguia-se diante de ti, e o seu aspecto era terrível.
A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Estavas a olhar para ela quando uma pedra se deslocou sem intervenção de mão alguma e foi bater nos pés da estátua, que eram de ferro e de barro, e reduziu-os a pó. Então pulverizaram-se ao mesmo tempo o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e ficaram como a moinha das eiras no verão. Levou-os o vento e não ficou rasto deles. A pedra que tinha batido na estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho. E daremos a sua interpretação diante do Rei. Tu, ó Rei, és o Rei dos Reis, a quem o Deus do céu deu a realeza, o poder, a força e a glória. Ele entregou-te nas mãos os filhos dos homens, os animais dos campos e as aves do céu, onde quer que eles habitem, e fez-te Senhor de todos eles. És tu, a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá outro reino inferior ao teu. A seguir, um terceiro reino, um reino de bronze, que dominará toda a terra. E haverá um quarto reino, duro como o ferro. Assim, como o ferro tudo esmaga e despedaça, esse reino esmagará e despedaçará todos os outros. Os pés e os dedos que viste, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, significam o reino dividido. Terás a solidez do ferro, e por isso viste o ferro misturado com o barro mole. Mas se os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, é porque o reino será em parte fértil e em parte frágil. Visto o ferro misturado com a argila, assim também as duas partes se hão de ligar por geração humana, mas não se hão de unir solidamente, como o ferro não pode misturar-se com o barro. No tempo desses reis, o Deus do céu fará surgir um reino que jamais será destruído e cuja soberania nunca passará a outro povo. Esmagará e reduzirá a nada todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. É o que significa a pedra que viste desprender-se da montanha sem intervenção de mão alguma, a pulverizar o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que vai acontecer em seguida. O sonho é verdadeiro e fidedigna a sua explicação. Palavra do Senhor. Graças.
Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ser fiel até à morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo comentavam alguns
que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que de tudo o que estáis a ver não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Escutamos hoje esta passagem do Evangelho de São Lucas, que é a Apocalipse de São Lucas, ou seja, o discurso apocalíptico que Jesus faz. O discurso apocalíptico é um estilo literário muito próprio, que fala do fim dos tempos e fala da transformação que é necessário existir para que venha um novo reino. O objetivo é sempre o novo reino, a nova realidade que Jesus veio inaugurar com a sua entrega, com a sua paixão, com a sua morte. E para que nós abramos espaço e demos espaço e mais, para que nós entremos no novo reino, no reino que Jesus veio inaugurar, é preciso que muita coisa se destrua, ou seja, tudo aquilo que em nós é pecado, pertence ao homem velho, pertence ao antigo. Ora, para que entremos no novo, tem que haver destruição, tem que haver transformação. Também a passagem que escutávamos do profeta Daniel na primeira leitura falava com este estilo, com esta linguagem. O rei Nabucodonosor teve um sonho e viu que uma pedra grande se desprendia da montanha e destruía uma estátua formada por bronze, ouro, ferro e barro. E essa estátua foi destruída. E então o rei, preocupado, foi perguntar ao jovem, mas sábio Daniel, o que é que significava aquela destruição. E Daniel disse-lhe, cheio da sabedoria divina, disse ao rei: isto tem a ver com o teu próprio reino, porque foste injusto, então também o teu reino será destruído para dar lugar a um reino que jamais terá fim. E o reino que jamais terá fim é o reino de Jesus. É o reino que Jesus inaugurou. Portanto, pode haver muita destruição à nossa volta. Também Jesus disse que o templo de Jerusalém, apesar de estar cheio de beleza, de pedras preciosas, também ele foi efetivamente objeto de destruição. Então, diante de tudo aquilo que é efêmero e que acaba, o que é que fica? Fica o reino de Jesus. E o seu reino é um reino de amor, que nada e ninguém pode destruir o amor. O amor permanece para sempre. E é na medida em que nós exercitamos o amor na relação com Deus e uns com os outros que nós entramos e construímos o reino que Jesus inaugurou. Portanto, que esta linguagem de destruição não nos meta medo, porque tudo pode ser abalado e tudo pode ser destruído. Mas, quando amamos, então o amor com que amamos
permanece para sempre. E é este amor que nos há de dar esperança, confiança, alegria. É por este reino de amor que vale a pena lutar. Tudo demais, os bens que temos, as casas que construímos, os palácios e até os santuários, como o de Jerusalém, até ele foi destruído. Ou seja, significa que podem vir guerras, podem vir inimizades e que destruem os bens que nós, humanos, construímos. Mas o que nunca é destruído é o amor com que amamos. O amor permanece para sempre. O amor não acaba nunca. O amor que aqui vivemos prolonga-se na vida eterna junto de Deus. Vivamos bem alicerçados. Se a nossa vida estiver enraizada no amor, então não há lugar para o medo, porque acaba o que se acabar, destrua-se o que se destruir, o amor permanece sempre. O amor é que sai vitorioso, como saiu Jesus da batalha que travou com a sua paixão e com a sua morte, porque Ele amou-nos com um amor grande, generoso e infinito, com um amor divino. Então Ele rompeu a destruição da morte e saiu vitorioso. Unidos a Ele, amando como Ele nos amou e nos ensinou a amar, também nós sairemos sempre vitoriosos. Irmãs e irmãos, Jesus anuncia a destruição do Templo de Jerusalém como sinal de outra destruição maior no fim dos tempos. Peçamos ao Pai com humildade a graça de aguardar em paz, dizendo: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja Católica e Apostólica, sinal levantado entre as nações, para que realize a missão que o Senhor lhe confiou, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que são enganados por outros homens e pelas vítimas de terremotos, fomes e epidemias, para que Deus os ampare na provação, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos aqueles que correm atrás de sonhos vãos, para que procurem antes de mais o reino de Deus, pois tudo o resto é mais frágil do que o barro, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos homens angustiados com o futuro, ou tentados pelo poder e pela glória, para que Jesus se lhes revele e lhes dê a paz, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos os membros da nossa comunidade, para que o Senhor os livre dos falsos profetas e lhes comunique a palavra e o Espírito do Evangelho, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Senhor nosso Pai, fazei-nos viver de tal modo no tempo presente que possamos encontrar-vos na vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandastes oferecer em honra do vosso nome e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Temos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e, pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos na mesma fé, rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
com seu Filho Jesus Cristo, em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O Senhor dá-nos a provar o pão celeste, participamos no festim da sua glória, participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Jesus saboreamos, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustenta, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustenta. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.